Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de nos colocarmos na tua presença, Senhor, e ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. O Senhor já está trabalhando nos nossos corações, ó Deus, neste encontro de adoração. Já lemos as confissões, as declarações de fé. Já lemos, ó Deus, a palavra do Senhor que fala diretamente a nós, nos exorta, nos consola, traz alívio àquele que precisa, neste momento de alívio, traz esperança àquele que precisa de esperança. Confirma a Deus aquilo que algumas pessoas já têm no seu coração a respeito do seu chamado. A tua palavra fala diretamente a nós e isso é maravilhoso, Senhor. Mas queremos neste momento pedir que através do teu Santo Espírito, o Senhor fale de maneira específica a cada pessoa aqui representada, Senhor. Que o Senhor fale ao seu coração, quebrando as cadeias, demonstrando a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E que o teu nome nesta manhã seja exaltado e glorificado, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, nós começamos semana passada uma exposição no livro de Malaquias, um dos profetas menores, o último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Um livro escrito em um momento onde havia uma transição política e religiosa, podemos dizer assim. O povo vinha da sua terceira reconstrução, ou da terceira volta do povo de Israel a Jerusalém. Depois que os muros foram construídos, depois que o templo estava funcionando, Malaquias traz a palavra do Senhor ao seu povo, que quando existe tempos de bonança, geralmente o povo de Deus se desvia. Já perceberam isso? Quando está tudo bem, quando o cartão de crédito está pago, quando está sobrando aquele faz-me rir na sua conta bancária, para que orar tanto? Não preciso de tanta oração assim. Para que ser piedoso? Porque afinal de contas está tudo bem. Mas vai para o deserto. Daí Deus conduz o povo ao deserto. Você fica sem não poder pagar a sua fatura inteira do cartão de crédito. Aquela sobrinha que tinha foi consumida pela geladeira que queimou na sua casa. Obra do inimigo. Aconteceu de uma hora para outra. Você fala assim, meu Deus, por que queimou a geladeira? Ontem eu quase passei por isso. Fui ver a geladeira e não estava gelando. Eu falei, Deus, não é a hora dessa geladeira falhar. Mas graças ao bom Deus, não sei por que cada cargas d'água, era só um mau encaixe na tomada. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Eu glorifiquei de pé naquela tarde. Graças a Deus. Quando nós vamos para o deserto, Deus nos chama a uma vida de arrependimento. Quando nós vamos para o deserto, Deus nos chama a uma vida de compromisso. Mas nós precisamos passar por algumas etapas antes disso. Por exemplo, você já foi usurpado na sua glória? Você já foi usurpado na sua glória? Você fez algo bom e uma pessoa foi lá e pegou aquilo que você fez de bom para si? Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. Principalmente na minha casa. Deixa eu te falar o que aconteceu esses dias. Fui com os meus filhos, meus 2 meninos, o Arthur e o João, comprar um tênis. Eles estavam precisando de tênis. Estava tudo destruído. Porque tênis na mão de moleque dura uma semana. É impressionante. Impressionante. Bom era o quichute. Lembra do quichute? Aquele quichutão? Com aquela ponta de borracha.
Ele era inquebrável. Não tinha como quebrar um quichute. Não tinha como rasgar um quichute. Era de lona. Agora esses tênisinhos aqui, cheios de gueri-gueri, qualquer coisinha rasga esse negócio. Bom, meus filhos precisavam de um tênis. Fui eu e os meninos. Fui lá, compramos o tênis. E junto com o tênis dos meus meninos, eu comprei um tênis para a minha princesa, a Bia. Um tênis rosa, bonito, com uma borboleta de como que chama aquelas pedras que brilham? Lantejola, sei lá, miçanga, sei lá o que é o raio disso. Mas comprei lá o tênis para a minha Bia. Cheguei em casa, a Bia não estava, deixei os meninos, voltei para o trabalho, era mais ou menos hora do almoço. Daí, a minha esposa foi buscar a Bia na creche. Daí, quando a minha esposa foi buscar a Bia na creche, voltou para casa, e ao invés da minha esposa me esperar para entregar o presente para a Bia, o que ela fez? Ela entregou o presente para a Bia. Daí, quando eu cheguei em casa, tarde da noite, cansado, macambúzio, sorumbático, eu esperava ouvir um elogio da minha filha. Eu vi a minha filha chegando para me abraçar com um tênis novo. Eu falei, querida, minha princesa, você viu o tênis que o papai comprou para você? Ela falou, foi a mamãe. Eu falei, não, meu amor, fui eu que comprei o tênis para você. Não minta. Foi a mamãe. A minha esposa roubou a minha glória. Não foi? Poxa, tudo bem. Eu perdoei a minha esposa e a gente continua casado desde então. O fato é que muitas vezes nós também tentamos roubar a glória de Deus. Nós tentamos perverter a glória do Senhor. E o texto que nós vamos tratar nesta manhã fala um pouco sobre isso. Nós precisamos lembrar de algumas coisas que aconteceram no contexto. E a gente vai ver. Mas abra comigo no texto de Malaquias, capítulo 2, versos de 1 a 9. Malaquias, capítulo 2, versos de 1 a 9. E a palavra do Senhor diz o seguinte. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, eu as amaldiçoarei, porque vocês não me honraram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício, em ofertas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então, vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que, na verdade, lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e temeu diante do meu nome. A verdadeira lei está na sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos dos pecados. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei.
eu gostaria que você gravasse esse último versículo aí, porque ele é chave em tudo que a gente vai trabalhar aqui. Se tem um princípio que você precisa guardar no seu coração, é que você não pode ser parcial quando você lê as Sagradas Escrituras. E o que significa ser parcial quando você lê as Sagradas Escrituras? Ser parcial quando você lê as Sagradas Escrituras é somente você abraçar aquilo que agrada ao seu coração. Quando você abraça aquilo que agrada o seu coração e quando você rejeita algo que você tem dificuldade de fazer ou de cumprir, deixa eu te dizer uma coisa, você está sendo parcial com as Sagradas Escrituras. Mas existe um problema maior, que o texto nos aponta. E eu preciso voltar com vocês nas mensagens anteriores. Por quê? Porque nas mensagens anteriores nós apontamos uma realidade que acontece a partir do sacrifício e morte de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, como vocês viram no texto que lemos, havia uma tribo de Israel que era a tribo de sacerdotes. Essa tribo de Israel, que era a tribo de sacerdotes, eles não tinham a terra, eles não receberam terra por herança. Mas eles cuidavam do templo. Essa tribo, que era a tribo de sacerdotes, a tribo de Levi, eles tinham a responsabilidade de serem o intermediário entre Deus e os homens, com os sacrifícios, com a adoração. E eles tinham a responsabilidade de julgar todo o povo segundo a Torá. No entanto, esses homens se desviaram. Mas a partir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não existe mais uma tribo de sacerdotes, não existe mais pessoas especiais, não existe mais uma casta de pessoas que é mais especial do que outra dentro do reino de Deus. Segundo o sacrifício de Cristo Jesus, por todos nós, ao qual Ele derramou o seu sangue para nos salvar e nos dar o Espírito Santo, todos nós agora somos sacerdotes. Todos nós. Primeira carta de Pedro nos afirma essa realidade. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, propriedade do Senhor. Perceba, todos nós. Aqui vem o porém. Todos nós, em certa medida, temos a responsabilidade de ensinar as pessoas as Sagradas Escrituras. Todos nós. Todos nós temos uma missão. Não se esquive nesse momento. Eu sei, a sua tendência, como a minha, é de nesse momento dizer o seguinte: não, mas eu não fui chamado para ser evangelista, eu não fui chamado para ser missionário, eu não fui chamado para ser pastor, muito menos presbítero, eu sou apenas um membro. E a gente pensa assim, apenas um membro da comunidade. Eu sou uma pessoa que senta aqui no banco e quero receber uma palavra de apoio, de ânimo. Eu quero ouvir a voz de Deus nessa manhã e eu não quero ser desafiado a absolutamente nada. Então deixa eu te dizer uma coisa, você veio na igreja errada nessa manhã, porque você será desafiado à missão de Deus. Porque todos nós somos sacerdotes. E aqui está a responsabilidade. Você não deve ensinar a lei do Senhor, ou seja, as Sagradas Escrituras, de maneira parcial. Você não deve ensinar a lei do Senhor de maneira parcial. Você deve abraçar tudo aquilo que está na lei de Deus, tudo aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Independente se você goste ou não. Eu tenho dificuldades com algumas doutrinas. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho algumas dificuldades com algumas doutrinas que sejam até alicerce da fé cristã, as doutrinas ortodoxas da fé cristã. Você olha e fala, mas será que é isso mesmo? Você procura nas Sagradas Escrituras e você percebe, não, é isso mesmo que Deus quis.
E por mais que você tenha dificuldade, aquilo está lá e aquilo é a verdade. A única coisa que lhe resta é fazer o quê? Submeter a essa verdade. Eu sei, o nosso coração pós-moderno, da nossa cultura, ele é obstinado. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. Já perceberam? Eu não sei se vocês sabem, mas se você percebe isso, desculpa, mas eu tenho a nítida impressão que muitas vezes eu sei mais do que Deus. Você já não teve essa nítida impressão? De saber mais do que Deus? De quando você ora, você fala assim, Senhor, eu tenho aqui um plano. Um plano. Eu tenho um projeto. E o meu projeto é constituído do passo A, B, C e D. Então, Senhor, eu já estou fazendo o meu plano. O meu plano já está certo. A única coisa que eu peço ao Senhor, não atrapalhe. Porque o meu plano já está certo. Então, só me abençoe. Só me abençoe. Porque eu sei o que é bom para mim. Quantas vezes nós oramos dessa forma? Quantas vezes nós não temos a coragem de submeter o nosso coração à autoridade das Sagradas Escrituras? Quantas vezes nós duvidamos do caráter de Deus quando se trata daquilo que está nas Sagradas Escrituras? Será que Deus realmente quis dizer isso? Será que realmente a ética no trabalho que Deus coloca, realmente é isso que Deus quis dizer? A ética da sexualidade para o casamento, será que é realmente isso que Deus quis dizer? Será que não existe um espaço aqui para folga? Muitas vezes nós fazemos isso por causa da obstinação do nosso coração. Mas deixa eu relembrar vocês o que nós estudamos até agora para nós podermos avançarmos. Na primeira mensagem, nós lançamos uma pergunta: quem Deus usa? Deus usa aqueles que reconhecem suas falhas e imperfeições. É nessa honestidade e humildade que Ele trabalha, transformando vidas comuns em instrumentos poderosos de sua graça. Quem Deus usa? Deus não usa a pessoa arrogante. Deus não usa a pessoa que se basta. Deus não. Deus usa pessoas imperfeitas, Deus usa pessoas falhas, Deus usa pessoas que reconhecem as suas fragilidades e se colocam à disposição desse Deus para serem instrumentos poderosos da sua graça. Uma segunda questão, ou um segundo ponto que nós vimos na primeira mensagem é isso. Antes de nos pedir qualquer coisa, Deus já nos deu tudo. Antes de Deus exigir qualquer coisa da gente, Ele já nos deu tudo. Sua graça sempre vem antes de suas exigências. Porque Ele nos ama primeiro e nos convida a confiar nesse amor. Antes de qualquer exigência, Deus já nos deu toda a capacidade de cumprirmos aquilo que Ele nos pede. Tudo, tudo. Um terceiro aspecto da primeira mensagem foi que o escândalo da graça é exatamente este. Deus oferece seu amor incondicional àqueles que nada fizeram para merecê-lo. E aqui é o nosso maior desconforto. Desconforto porque Deus não aceita suborno. Ele já te amou, Ele já morreu naquela cruz por você, na pessoa de Cristo Jesus. Ele já te salvou. Você não tem absolutamente nada a oferecer a Deus. Você simplesmente agora responde ao amor que Deus já te deu. Tudo o que nós fazemos a partir deste momento é resposta. Se você de fato passou por uma experiência de transformação na sua vida, se você rendeu o seu coração a Jesus, a partir deste momento não lhe cabe exigências
ou barganhas com Deus, mas tudo o que você está fazendo na sua vida agora é uma resposta de amor àquilo que Ele já fez na cruz por você. Agora veja, essa foi a ênfase do primeiro sermão que nós trabalhamos em Malaquias. Agora, na segunda mensagem, nós lançamos o seguinte alicerce. A adoração não é simplesmente um ritual religioso ou uma prática que seguimos mecanicamente. É, antes de tudo, um estilo de vida. A adoração não é somente isso que nós estamos fazendo nessa manhã como povo de Deus. Não! Se você acha que a adoração a Deus é isso, você está redondamente enganado. E por que você está redondamente enganado? Porque a adoração para um discípulo de Cristo não é um momento, é um estilo de vida. Lembra que eu falei anteriormente, agora, pouco, que tudo que você faz é uma resposta ao amor que Jesus já te ofereceu naquela cruz? Então a sua vida, a partir daquele momento, passa a ser uma vida de adoração. Passa a ser uma vida de adoração. A palavra adoração deriva de um termo antigo que significa atribuir valor. Isso revela que no fundo que adorar é reconhecer e responder ao valor supremo de algo ou de alguém. Então nós estamos em adoração respondendo o amor que Cristo derramou naquela cruz por nós. De Deus por nós, com toda a sua graça. A adoração é uma resposta, então. Ela nunca será neutra ou passiva. A adoração sempre envolve uma reação deliberada de algo ou alguém, considerando o grande valor de outra pessoa. Ela não pode ser indiferente, a sua adoração não pode ser indiferente. Pastor Guilherme abriu aqui a liturgia nos convidando a percebermos que este momento é um momento único. É um momento significativo na nossa vida. Não é mais um momento mecânico. Você não veio mais um domingo à igreja. Você se reuniu com o povo de Deus nessa manhã para ouvir a voz do Senhor. Não é um momento ordinário, é um momento extraordinário. Segundo as Sagradas Escrituras, Ele se faz presente no seu ajuntamento, e nós, então, somos o ajuntamento de Deus neste momento, e Ele se faz presente aqui. E só por isso esse encontro se torna um encontro extraordinário. Então o seu coração não pode ser indiferente. Você precisa reconhecer a profunda presença de Deus, então a sua adoração ela precisa ser intencional. É essa a resposta que Deus busca. Então perceba, nós trabalhamos que a verdadeira adoração nos transforma e nos leva a dar o nosso melhor a Deus. A verdadeira adoração, ela é uma vida que dá o seu melhor a Deus. O seu melhor a Deus. Não, o seu melhor não é dado ao seu trabalho. O seu melhor não é dado à sua esposa, aos seus filhos. Não, o seu melhor é dado a Deus. É dado a Deus. Mas daí, uma coisa que você precisa entender. Quando você dá o seu melhor a Deus, vem comigo e não perde aqui. Quando você dá o seu melhor a Deus, você se torna um melhor funcionário. Por quê? Porque ser um bom funcionário revela a sua adoração a Deus. Você se torna um melhor marido. Por quê? Porque ser um bom marido revela a sua adoração a Deus. Você se torna uma boa esposa. Por quê? Porque o seu relacionamento com o seu marido é o seu melhor para Deus. E assim por diante na nossa vida. Mas o foco principal não é ser para os outros, é ser para Deus.
Uma segunda realidade é que Deus anseia por corações sinceros, não por rituais vazios. E aqui está uma coisa que a gente precisa desmistificar no nosso coração e trazer para a realidade. Nós precisamos parar de romantizar, porque o romantismo é uma droga, porque ele enfeita aquilo que é feio. O que eu estou dizendo com isso? Deus sabe exatamente o que está no seu coração neste exato momento. Neste exato momento. Deus sabe exatamente quando você se arrepende e quando você não se arrepende. Deus sabe. E se Deus sabe exatamente o momento em quando você se arrepende e quando você não se arrepende, por que que você faz oração de arrependimento sem estar arrependido? Já parou para pensar nisso? Que você faz oração de arrependimento sem estar arrependido para Deus, tentando achar que você vai enganar a Deus. Que Deus não sabe o que está no seu coração? Cara pálida, não faça isso. É feio mentir. Você tem que falar exatamente o que está no seu coração. Deus sabe exatamente todas as coisas. Então, ao invés de você orar sem estar arrependido, você precisa orar dessa forma. Senhor, eu não me arrependi. Não me arrependi. Meu coração está duro nessa questão. Não perdoo essa pessoa. Não me arrependo. Não me arrependo. Fiz o mal para ela e não estou arrependido. Tive prazer. E eu sei que eu estou errado, Senhor. Então, traz sobre mim o seu arrependimento. Traz sobre mim a tua graça. Quebra esse coração duro. Renova em mim a esperança do Evangelho. Que o Evangelho não seja apenas uma ideia, mas seja sim o Evangelho de Cristo Jesus, vivo e real na minha vida. Perceberam? A oração é diferente. A oração precisa ser sincera em todos os aspectos. Deus não quer uma oração vazia. Qual é a oração vazia? Você orar por algo que você não está sentindo, que você não está disposto inclinado a fazer. Terceiro, sua adoração revela a sua visão de Deus. Conhecê-lo verdadeiramente transforma a adoração em uma resposta vibrante que impacta a vida de todos ao seu redor. A sua adoração revela a sua visão de Deus. A sua adoração revela ao Deus que você adora. Revela. Não somente revela ao Deus que você adora, mas o tamanho deste Deus que você adora. Esses foram os pontos das duas primeiras mensagens. E agora? E o texto que nós acabamos de ler? Ele continua trabalhando a adoração. Não sei se você percebeu. Ele começa o versículo de número 1 dizendo sobre os sacerdotes. Então não se esquive nesse momento, todos nós aqui somos sacerdotes. Esse texto, então, atualizado em Cristo Jesus, não é para uma casta de pessoas. Não é para somente os líderes, é para os líderes também. Mas não somente para os líderes, mas para todos nós. Para todos nós. O Malaquias começa exortando os sacerdotes. Então nós precisamos fazer uma constatação. Qual é a constatação que esse texto faz logo no começo? Nossa infidelidade pode transformar as bênçãos de Deus em maldições. A nossa infidelidade pode transformar as bênçãos de Deus em maldições. Perceba, olha o que o texto diz. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração.
por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Veja o ponto, amaldiçoarei as suas bênçãos. Amaldiçoarei as suas bênçãos. Veja, a ideia principal é essa. Quando rejeitamos a fidelidade a Deus, quando rejeitamos a fidelidade a Deus, até as suas bênçãos podem se tornar fardos. Tudo o que Ele nos dá é bom, mas a forma como respondemos a isso pode mudar completamente o impacto em nossas vidas. A pergunta é: como aqueles homens, ou aquela tribo de Levi, porque é para a tribo de Levi, especificamente o texto, para os sacerdotes, como aqueles homens do passado responderam às bênçãos do Senhor? Quais foram as respostas? E o texto vai nos mostrar. Perceba o que diz no começo do verso número 2. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome. Veja essa realidade. O que Deus está falando aqui de maneira negativa? Porque tem uma partícula não aí. Homens de Levi, sacerdotes do Senhor, vocês não estão me ouvindo. Vocês não estão prestando atenção nas minhas palavras. Homens de Deus, sacerdotes de Levi, vocês não estão me honrando. Vocês não estão dando a honra devida ao meu nome. Vocês não estão fazendo isso. Duas coisas estão acontecendo neste texto que os levitas não estão fazendo, que os sacerdotes não estão fazendo. Então perceba, a primeira, obedecer a Deus não é apenas seguir regras, mas confiar que seus ensinamentos apontam para a verdadeira liberdade e o significado da vida. Obedecer a Deus não é simplesmente cumprir regras. Obedecer a Deus é perceber que tudo aquilo que está na palavra de Deus tem a ver com a minha vida, tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver com as minhas escolhas diárias, com as mais significativas e com as menos significativas. Obedecer a Deus é colocar a palavra de Deus como regra de fé e prática, regra de fé e prática, medida de fé e prática na minha vida. Ela não é só um conceito, ela não é só uma ideia, ela é uma regra, ela é uma norma, ela é um princípio de vida que você deve aplicar na sua vida. Você precisa obedecer. Uma das características do discípulo é a submissão à palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é submisso à palavra de Deus? Você, de fato, é submisso à palavra de Deus? Quando a Bíblia diz que você precisa exercer graça com os seus inimigos, você exerce graça com os seus inimigos? A Bíblia nos ensina o seguinte: que para os nossos inimigos nós devemos fazer o quê? Orar por eles. Não está lá no Sermão do Monte? Pelos seus inimigos, vocês vão lá e oram. Que tipo de oração nós devemos orar pelos nossos inimigos? Que tipo de oração? Uma oração de imprecação. Você sabe o que é uma oração de imprecação? Você sabe? Sabe o que é uma oração de imprecação? O que é uma oração de imprecação? Está lá nos Salmos. Está nos Salmos.
Uma oração onde você pede para Deus destruir os seus inimigos. Senhor, pega o meu inimigo e os filhos dos meus inimigos e dê com a cara deles na rocha. Está lá no Salmo. Não sou eu que estou dizendo, está no Salmo. Essa é a oração do salmista antes de Jesus. Após Jesus, você vai orar pelo seu inimigo. E você vai pedir para Deus abençoar a vida do seu inimigo. Abençoar a vida do seu inimigo. Você vai pedir para que o seu inimigo seja próspero. Próspero. Senhor, traz prosperidade para essa pessoa. Abençoa. Derrama da tua graça sobre a vida dele. Ele não conhece o Senhor ainda. Eu estou orando aqui, Senhor, para que algum indivíduo apresente o Evangelho e ele venha se render a Jesus. E na eternidade nós sentemos lado a lado, de mão dadas, adorando o Senhor. Aleluias! Cadê os aleluias? Cadê os glória a Deus agora? Eu fico esperando agora o momento que eu falo, aleluia. Só dá aleluia quando é fácil? E quando é difícil? A gente grita misericórdia? Mas a verdade é essa. Você se submete plenamente à palavra de Deus, você obedece plenamente à palavra de Deus. Perceba que em Êxodo capítulo 15, verso 26, Deus vai dizer ao povo, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos, a mesma palavra usada em Malaquias, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Perceba o final do versículo 26. Pois eu sou o Senhor que os cura. Ouvir a palavra de Deus e abraçar a palavra de Deus traz cura ao meu coração. Traz cura ao meu coração. Mesmo que pareça ilógico, mesmo que orar pelos meus inimigos e pedir a bênção aos meus inimigos e pedir que Deus os abençoe e eu libere perdão, parece ilógico e a gente não quer fazer isso. Não quer, porque eu também não quero. Mas a partir do momento que eu me submeto à palavra de Deus em confiança, aquilo que Ele está fazendo na minha vida e na vida da pessoa, eu serei curado. Agora veja. Uma outra coisa que esse texto nos mostra, que honrar a Deus é mais do que oferecer sacrifícios. É viver de maneira que nossa vida inteira reflita a gratidão por tudo que Ele já fez por nós. Tudo o que Deus já fez. Tudo o que eu preciso, Deus já me deu. Tudo o que eu preciso, Deus já me deu. Você crê nisso? Tudo o que você precisa, Deus já te deu? Sim ou não? Então fale comigo. Não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Tudo o que eu preciso, Deus já me deu. Porque tudo o que você precisa é a salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É a única coisa que você precisa. Tudo o que você precisava naquela cruz, Deus já te deu. Não pensa que era o carro zero aí que você está querendo sonhar, não. Não é, não. É a cruz mesmo. É a cruz. É o sacrifício. É o amor de Cristo. É a transformação das nossas vidas. Tudo aquilo que eu preciso naquela cruz, Ele já me deu. Ele já abriu as portas para mim. Eu não preciso de absolutamente mais nada. Não preciso de mais nada. Então, por isso que o Sermão do Monte faz todo sentido, quando ele vai dizer, por que vocês estão preocupados com o que comer ou o que vestir? Porque o seu coração fica inquieto.
Porque você não consegue descansar e confiar na minha graça e na minha bondade, porque tudo o que você precisa, eu já te dei. Os homens daquela tribo de Levi esqueceram disso, os sacerdotes daquele templo esqueceram disso, mas será que nós também não estamos esquecendo disso também? Um dos grandes males da nossa sociedade é a ansiedade. É a ansiedade. Nós vivemos ansiosos para termos aquilo que não temos. Nós vivemos ansiosos para parecermos aquilo que não somos. E nós nunca estamos satisfeitos, mas perceba, aquilo que você precisa, Deus já te deu naquela cruz. A sua identidade não está naquilo que você tem ou daquilo que você deixa de ter. A sua identidade está firmada no nome de Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para você. Porque eu sei que talvez você já ouviu isso em diversos sermões. Porque isso não é novo. Isso aqui é a repetição do Evangelho. E é assim que a igreja trabalha. A igreja trabalha repetindo o Evangelho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Me dê licença de entrar no seu coração. Você confia realmente nisso? Você vive dessa forma? Aquilo que você precisa, Deus já te deu, e isso te basta. E isso enche o seu coração de alegria. Você se deleita nisso. O meu deleite não está nas coisas do mundo, o meu deleite está no Senhor. O meu coração não se alegra com aquilo que eu possuo, mas o meu coração se alegra com aquilo que é o Senhor. Deus é o meu deleite, Deus é o meu êxtase, Deus é a minha alegria. Porque muitas vezes nós falamos disso, e isso parece algo abstrato. Isso parece abstrato, porque na segunda-feira nós vamos correr atrás dos outros deuses. Na segunda-feira nós vamos profanar a nossa adoração. Na segunda-feira nós vamos tentar acalentar o nosso coração com outros prazeres. Nós vamos desviar o nosso foco. Há 3 semanas, 3 ou 2 semanas, eu não me lembro, eu acho que são 2 semanas. Há 2 semanas nós começamos no conselho aqui, toda segunda-feira, reunião de oração. Alguns homens do conselho vêm aqui orar 7h40 da manhã. Daí você pode perguntar, mas por que 7h40? Porque é o tempo que eu deixo meus filhos no colégio. 7h40, estou aqui na igreja já, para orar com o povo. Mas se quiser chegar mais cedo, pode chegar, 7h40 eu chego. Não tem problema. Não tem problema. Mas uma das experiências que eu tenho tido em ler um salmo e orar pela igreja com o pessoal do conselho foi perceber o quanto isso alinha o meu foco na adoração durante o meu dia. O meu dia. Durante o meu dia, essa pequena... Não porque eu não tenha vida devocional. Tem vida devocional, mas às vezes a gente faz a nossa devoção à tarde, faz a nossa devoção à noite, faz a nossa devoção no horário que sobra. E aqui está um erro. Aquilo horário que sobra nunca deveria ser horário de Deus. Porque a Deus nós damos o nosso melhor. Então o horário que sobra nunca deveria ser o horário que você dá a Deus. E nessas últimas semanas eu tenho percebido como o Evangelho tem feito aquela leitura dos Salmos e as orações com os meus irmãos tem realinhado o meu coração. É impressionante. É impressionante. Como nós temos orado pelo relacionamento da comunidade, como nós temos orado pelos ministérios da comunidade, como nós temos orado por pessoas que muitas vezes parecem pedra no sapato, a gente está orando por elas, porque Deus nos chama a orar por aqueles que são pedra no sapato. E Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas.
na vida de todos aqueles que se reúnem e realinham o seu coração naquele momento. A pergunta passa a ser então para nós, essa pergunta, será que de fato nós reconhecemos, nós temos esse deleite? Nós cremos que ao realinharmos o nosso coração, diferentemente desses homens, Deus, perceba, Deus está chamando eles, Deus está convocando eles a realinhar, obedeçam a minha palavra, honrem o meu nome. Realinhe o seu coração. Agora, o versículo, ou o texto que nós estamos estudando agora, ele não termina por aí. Perceba. Ele tem um chamado ao arrependimento, verso de número 2, e ele tem uma consequência se esse chamado ao arrependimento não acontecer. Então, no verso de número 2, no começo, nós temos um chamado ao arrependimento. Isso aqui é muito importante. Mas no final do verso de número 3, ou quase no final do verso de número 3, tem mais uma parte lá, tem a consequência. Perceba. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. E é uma palavra dura de Deus. Dura de Deus. E quando eu estava estudando o texto, olhando para alguns comentários, e principalmente os comentários rabínicos, eu percebi que a palavra descendência aqui no hebraico é semente. A palavra descendência aqui, originalmente no hebraico, é semente. Então, os comentaristas, eles sugerem pelo menos duas interpretações aqui conjuntas. Eu vou dizer o seguinte, olhando para o texto. Deus usou uma palavra, Deus inspirou o autor, Malaquias, a usar uma palavra que poderia dar duas possibilidades para aplicação para as nossas vidas. A primeira possibilidade aqui de aplicação, a provisão. Provisão. Quando o povo adora mais a bênção do que o abençoador, Deus retira o sustento para lembrar que Ele, e não a provisão, é a fonte verdadeira. Quando o nosso coração se corrompe, e apesar de sermos discípulos de Jesus, nós começamos a adorar muito mais aquilo que Deus nos deu do que Deus realmente, não tenha dúvida, Deus vai retirar aquilo de você. Porque Deus, Ele ama demais você. Deus, Ele ama você demais para deixar que você se perca. Deus vai realinhar o seu coração. Mas aqui existe, então, uma forma da gente examinar o nosso coração. Você precisa examinar o seu coração. Você está adorando mais aquilo que Deus te deu do que propriamente a Deus? Aquilo que Deus te deu como bênção está tomando mais espaço na sua vida do que o próprio Deus? Porque se isso está acontecendo, está havendo uma distorção na sua adoração. A sua adoração se corrompeu. Ou você transformou a bênção de Deus em um ídolo, ou você está adorando a Deus para que Deus mantenha você abençoado, e também é distorção. Dessas duas, uma está acontecendo. Ou você transformou a bênção que Deus te deu em um ídolo, ou você continua adorando a Deus para que Deus mantenha o seu ídolo intacto, para que Deus mantenha a sua bênção intacta. E isso também é uma distorção da adoração. Porque o motivo maior da adoração é independente se eu sou ou não abençoado. O que está acontecendo no seu coração? Uma outra realidade que o texto pode nos mostrar é essa, posteridade. A semente aqui fala como os tradutores, tanto da NVI quanto da Revista Atualizada, eles lançam mão dessa possibilidade, da posteridade. A escassez nas gerações futuras
é um sinal do julgamento de Deus, um convite ao arrependimento e à restauração da aliança. A escassez das futuras gerações é um sinal do julgamento de Deus sobre o seu povo. Aqueles que eram chamados, os seus filhos se perderam. Os seus filhos se perderam. Eu lembro uma vez que o John Piper estava falando sobre a dureza de ter um filho ateu. John Piper, um dos maiores pregadores do Evangelho, tem um dos seus filhos, hoje, não crente. Um ateu. John Piper para mim, ele é um ícone para a pregação. Nunca vi um homem pregar tão apaixonadamente o Evangelho ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Eu e o presbítero Sebastião, uma vez, tivemos a oportunidade de irmos a um evento e o John Piper estava lá pregando e foi algo sensacional. Nunca vi alguém tão apaixonado pregando o Evangelho. No entanto, um dos seus filhos, o filho mais velho dele, se eu não me engano, é alguém que abandonou a fé cristã. E o John Piper, falando sobre isso, ele falou o seguinte: do que adianta o seu filho ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você que é pai, você que é avô, você que um dia será pai, você que tem uma criança sob sua responsabilidade, deixa eu te dizer uma coisa. A melhor coisa que você dá ao seu filho não é a educação. A nossa cultura tenta imprimir em nós que a melhor coisa que nós damos aos nossos filhos é a educação. Porque com a educação, eles serão o quê? Serão o quê? Alguém. Porque sem educação você não é ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu filho, sem educação, mas crente em Jesus, ele é um filho de Deus, ele já é alguém. Ele já é alguém. E eu não estou dizendo que a gente não deve mandar os nossos filhos para a universidade. Eu não estou dizendo que, pelo contrário, nós devemos enviar os nossos filhos à universidade como missionários, como homens e mulheres de Deus que testemunhem no mundo de trevas o Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles já são alguém em Cristo Jesus, que eles já têm a identidade deles firmes em Cristo Jesus, que eles não precisam de absolutamente mais nada. Mais nada. Porque o que adianta o seu filho ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? Um dos textos mais recitados por pais é Provérbios, capítulo 22, verso de número 6. O que está em Provérbios 22, 6? Vamos ver, os crentes de plantão, por favor, crente velho sabe disso, vai, crente velho. Quem que é crente velho aqui? Diz, me ajuda, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. Essa é a tradução da Revista Atualizada. A tradução canônica da Revista Atualizada. É quase um cânon isso. Mas eu vou trazer aqui a versão NVI, que eu acho que ela tem um desafio para os pais melhor. A NVI diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua a criança segundo
os objetivos que você tem para ela. Aqui está o X. Quando um pai, uma mãe, um avô ou alguém responsável na nossa comunidade apresenta uma criança para ser batizada aqui na nossa igreja, essa pessoa faz um compromisso. E qual é o compromisso que essa pessoa faz? Que vai instruir a criança nos caminhos do Senhor. Esse deveria ser o maior objetivo. Deixa eu te perguntar para você, qual é o objetivo que você tem para o seu filho? Qual é o objetivo que você tem para o seu filho? E se você chegar à conclusão que você quer que seu filho se forme, se torne um homem de bem, o seu objetivo está errado. Seu objetivo está errado. Está errado. Se formar e se tornar um homem de bem é o mínimo que um bom cristão deve fazer. Então, antes disso, o objetivo maior que eu tenho que carregar na minha vida, como pai de 3 crianças, é que os meus filhos conheçam o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, para que a próxima geração não se perca. Qual é o objetivo que você tem para o seu filho? Deixa eu ir além agora. Envolver a igreja toda. Porque, afinal de contas, quando a gente apresenta uma criança aqui, a comunidade faz um compromisso. A comunidade faz um compromisso diante de Deus. Qual o compromisso que a comunidade faz diante de Deus? De orar por aquela... Não, orar é o mínimo que você vai fazer para essa criança. É o mínimo. Você vai orar por aquela criança, mas você vai se tornar o quê? Um modelo para aquela criança. Um modelo de fé. Um modelo de amor. Um modelo de crente. Porque caso o pai e a mãe falhem, ele tenha na igreja alguém para si para olhar. Ele tem alguém para olhar. Como igreja, o que nós temos como objetivo para as nossas crianças? Como nós temos? Eu tenho uma má e uma boa notícia para você. Qual você quer primeiro? A má notícia? A má notícia é que eu não estou no meio do sermão. E a boa notícia é que eu vou encerrar o sermão agora. Se você quiser ver o resto do sermão, você vai ter que vir à noite aqui, para a gente poder continuar conversando sobre o capítulo 2, de 2 a 9, de 1 a 9. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a refletir em tudo isso que nós conversamos até agora. A conhecer o seu coração. A perceber se você talvez não esteja caindo no erro daqueles homens do passado. E nesse momento, buscar arrependimento. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e ouvimos parte do texto que o Senhor tem para nós nesse domingo, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações. Quais são os erros que nós estamos cometendo? Que o nosso coração hoje não se endureça. Que nós não transformemos as nossas bênçãos em ídolos. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor amoleça o nosso coração. Que nós possamos viver o Evangelho de maneira íntegra, inteira, Deus, sem selecionar partes, ó Pai, sem selecionar partes, mas vivermos, abraçarmos esse Evangelho e vivermos ele de maneira plena. Que a nossa alegria, que o nosso prazer esteja no Senhor, Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e receber a bênção. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nessa manhã.
Muito obrigado pela tua graça. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.